Bom dia para você. Louvado seja Deus por tudo. Deus, ele é simplesmente maravilhoso. Estamos aqui mais um dia. Graças a Deus, né? Conseguimos chegar aqui. Não é fácil. As lutas são grandes, mas o nosso Deus é maior, então estamos aqui. Creio que eu tenho orado pelos irmãos, né? Para Deus abençoar a sua vida. Continuo aqui em oração. E creio também que os irmãos têm orado por mim, não é? Por isso estou aqui, porque Deus usou alguém para interceder pela minha vida. Então o Senhor nos traz aqui em nome de Jesus. Eu lembrei de uma pastora ali em Juazeiro da Bahia e alguns irmãos em que eu sempre visitei, e às vezes eu chegava lá na casa da pastora e a pastora me via e dizia: Pastor Cícero, eu orei para Deus trazer você aqui. E Deus trouxe você aqui, Deus tem algo para me entregar, estou pedindo a resposta de Deus. Sempre era assim quando eu chegava na casa dela. Eu disse: puxa, pronto, eu vou estar sempre em Juazeiro da Bahia, porque ela sempre está orando para Deus me levar lá. Então Deus, ele tem seus mistérios. Então hoje ele me trouxe aqui, graças a Deus. E eu tenho uma palavra para compartilhar com você e quero orar pela sua vida. Peço a você que preste atenção o que Deus tem para nos dizer aqui através dessa mensagem. Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35, diz o seguinte: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e mandou que ele chamasse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu tornes a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Olha só. Muito interessante isso aqui, porque esse cego, ele não tinha ninguém a seu favor. Ele não tinha ninguém por ele. A única coisa que esse cego tinha era a fé. A fé, mas era a fé verdadeira. Não era aquela fé nas coisas aparentes, nas coisas visíveis, porque ele não conseguia ver, ele não conseguia enxergar nada. Tudo que ele conseguia ver agora era pelos olhos da fé, e ele via Jesus, ele via a solução dos seus problemas, ele via que era o momento dele, ele não poderia deixar aquele momento por nada, ele não poderia deixar aquele momento passar, ele acreditava nisso, mas ele não tinha ninguém a seu favor, ele não tinha ninguém para lhe dar uma palavra de ânimo, uma palavra positiva, ele não tinha ninguém para lhe apoiar, mas ele tinha opositores, pessoas para lhe criticar, para dizer que ele se calasse, que não ia adiantar nada ele continuar naquilo ali gritando, não ia dar em nada ele continuar fazendo o que ele estava fazendo ali, clamando, pedindo a Jesus que o socorresse, que tivesse misericórdia dele. As pessoas o repreendiam, e não foi uma só. A Bíblia diz: aqueles que iam à frente, aqueles que estavam na frente, aqueles que iam chegando ali perto dele ali, iam repreendendo e pedindo para ele se calar. Era quem estava na frente. Às vezes quem está na frente, quem está na frente, na minha frente, na sua frente, ele pode estar mais perto, eles estão mais perto, não é? Ali de Jesus, eles estão mais próximos, eles estão ali mais fortes, eles podem dar uma palavra, mas eles não dão. Eles às vezes dão uma palavra negativa para você parar, para você estagnar, que não adianta você continuar nisso. Então, aqueles que estão na frente, que é para te ajudar, não te ajudam. Então, ele não tinha apoio de ninguém. Ele não tinha apoio de parente, infelizmente, né? Ele não tinha.
Então, aquele cego, ele não tinha o apoio de ninguém. Ele não tinha apoio da sua parentela, ele não tinha um amigo, ele não tinha ninguém importante, influente, que pudesse estar ali do lado de Jesus. Ele não era amigo de nenhum apóstolo, de nenhum discípulo próximo a Jesus para dizer: olha, Jesus, tem alguém ali que precisa de um milagre. Jesus estava rodeado de uma multidão. Jesus estava lá no centro da multidão. E ele estava à beira do caminho. E ele não estava próximo de Jesus. Mas aqui há uma coisa muito interessante, porque a fé, aquela fé verdadeira, aquela fé que estava no coração dele, que fazia ele se mover. Às vezes, o que faz eu e você se mover é a fé. Essa fé que Deus plantou no nosso coração, que não nos deixa parar. A gente quer parar às vezes, mas a fé não deixa. Quem sabe o cego naquele momento, quando as pessoas repreenderam, ele pensou: vou parar. Já gritei demais, já clamei demais, e ele não fez nada, ele não falou nada. Então, logicamente, ele não vai me ouvir, mas aquela fé que estava dentro do coração dele dizia para ele não parar. Não para, ele está te ouvindo. Aquela fé dizia para ele: continua clamando, continua gritando, continua insistindo, vai contra a razão, porque a razão, a lógica era ele parar. Porque as pessoas estavam falando: olha, cala, o mestre não vai te ouvir, para de gritar. Então o lógico seria parar. Ele foi contra a lógica, ele foi contra a razão, porque a fé é isso. A fé, ela se move de maneira que quem está em nossa volta não entende. Não entenderam o José, não entenderam Jesus. Se você vê em determinada passagem bíblica, diz o seguinte, que a mãe de Jesus convidou seus irmãos e pegaram cordas para amarrar Jesus, dizendo que ele estava fora de si. Então, a mãe que criou sabia que ele era filho de Deus, sabia que ele era um milagre. Ele foi implantado ali, colocado dentro do ventre dela, veio do alto, do Altíssimo. O anjo falou pessoalmente. Mas quem está em nossa volta, eles às vezes eles não crê, eles vêem de maneira diferente. E a Maria, mas os irmãos de Jesus viram de maneira diferente, uma maneira diferenciada, em que o Senhor Jesus não teve apoio ali dos seus familiares, infelizmente. Justamente naquela passagem, anteriormente àquela passagem, que a Bíblia diz que alguém fala para Jesus: olha, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, está querendo falar com você. E ele diz assim: olha, minha mãe e meus irmãos são esses daqui, que estão aqui, ó, que faz a vontade do meu pai. Porque ele sabia que ela estava lá fora com os irmãos, com cordas para amarrá-lo, né? E o Senhor sabia de tudo. Então ele não foi lá atender. Se ele fosse, ele ia ficar amarrado lá mesmo. Então a família às vezes não apoia, não ajuda, não entende, né? Como aquela mulher de Jó: amaldiçoa teu Deus e morre. Ou seja, não vai dar em nada você continuar aí sendo fiel. Não vai dar em nada você continuar insistindo nisso aí. E Jó viu a reviravolta na vida dele, né? E aquele cego não foi diferente. Ele continuou clamando, indo contra a razão, contra a lógica, contra as vozes negativas. Ele continuou: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz: e Jesus parou. Jesus ia andando, a multidão, ele estava indo para um determinado lugar, andando, a multidão em volta dele. Ele para de repente e diz: olha, traga ele aqui. Traga lá, traga o cego aqui, vai. Traz ele aqui. E aí ele comparece perante o Senhor. O que você quer? Jesus disse. Ele disse: que eu tornes a ver. Ele disse: recupera a tua vista. Então imediatamente ele ficou recuperado. Imediatamente ele ficou recuperado, e Jesus diz: a tua fé te salvou. Olha só, aquela fé de crer no impossível. O impossível seria Jesus parar ali, ouvi-lo, Jesus estando no meio daquela multidão. Eram muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Tinha muitas pessoas pedindo milagre, pedindo socorro. Tinha muitas pessoas em volta de Jesus, conversando com ele. Alguém queria tocá-lo, alguém queria falar com ele. E era uma multidão. De forma que o cego ouviu o tropel daquela multidão, aquele monte de gente. Então só as pisadas das pessoas já faziam um barulho tremendo. Todo mundo conversando em volta de Jesus, falando, querendo o seu milagre.
E então, Jesus disse o seguinte: a tua fé te salvou. A tua fé. Aquela fé que estava no coração dele. Você vai alcançar esse milagre, meu irmão. É minha irmã que está aí me ouvindo. É pela fé. Mas você precisa usar essa fé que não dá ouvido a homens. Aquela mesma fé que o cego usou lá. Essa fé que não dá ouvidos às circunstâncias, ao que o momento está dizendo. Você não vai precisar colocar a sua confiança em homens, a sua esperança em homens. Você não vai precisar esperar de vozes positivas. Essa sua fé, ela não precisa dar ouvido a vozes positivas. Essa sua fé não precisa que alguém te apoie. É essa fé que você tem que usar. Porque se você for olhar para os homens, você vai parar. Se você for olhar para os homens, você vai desistir dos seus sonhos. Se você for olhar para os homens, você vai desistir da promessa de Deus na sua vida. Porque os homens, eles não têm a visão que você tem. Eles não ouviram o que você ouviu de Deus. Eles não sabem o que Deus tem na sua vida. Mas você precisa ficar nessa fé. Essa fé de confiança. Porque Deus está contigo. Deus te prometeu, o milagre vai acontecer, mas as circunstâncias dizem não. Mas os meus parentes não me apoiam. Não espere apoio dos parentes. Jó, ele não tinha. A Bíblia diz que ele ficou ali sozinho na cinza e não tinha um parente, não veio um parente para ajudá-lo. Não veio um parente para dizer, não, Jó, você vai sair dessa. Jó, você vai conseguir. Não veio ninguém. A única coisa que ajudou Jó foi a fé que tinha no seu coração. A fé de Deus que estava plantada ali. Então o que vai te ajudar para você sair dessa, sabe o que é? A tua fé que está aí dentro. O que vai te ajudar, primeiramente, é Deus. Mas é trabalhando nessa fé que você tem aí. É essa fé que você tem aí. Jesus olha para ele e diz, a tua fé te salvou. Olha aí, Jesus revelou para todos que estavam em volta ali. Estava ensinando para todo mundo que estava ali em volta. Olha, é o seguinte, ele recebeu o milagre dele por causa da fé dele. Porque se ele se cala, Jesus já estava passando, a multidão em volta e Jesus estava indo. Não é? Se ele se cala, Jesus ia embora. Era o momento dele, era a oportunidade dele. Você que está me ouvindo agora, é o seu momento, é a sua oportunidade. Mas as circunstâncias em sua volta estão dizendo que não é. As pessoas não acreditam em você, você não tem ajuda. Às vezes você que está me ouvindo aí não tem ajuda nem de sua mulher. O Jó não tinha. A mulher dele podia dizer, olha, Jó, olha, Jó, o Senhor vai restituir tudo, né? Mas não, ele não tinha. A mulher disse assim, olha, amaldiçoa Deus e morre. Você pode não ter ajuda do seu esposo. Você pode não ter ajuda do seu esposo. Infelizmente acontece isso. Infelizmente acontece isso. Eu lembrei agora de... A minha esposa acompanha um pregador aqui na internet também. Ela ouve todos os dias. Longe de mim falar nome de alguém aqui. O sangue de Jesus tem poder. Mas eu acho interessante. Esse pregador tem milhares, milhões de inscritos. E a mulher dele também tem um canal. E às vezes eu tô aqui, debaixo desse pé de imbu aqui, a boca da noite. Mais ou menos 6 da noite, ela tá ouvindo e eu tô ali só escutando. Na outra rede, ela numa rede aqui, eu na outra ali. E ela ouvindo a pregação e eu lá, né, na minha. Mas dá pra me ouvir, ela coloca o celular alto. E eu tava vendo aí, ele apareceu aqui no meu celular, né? Porque ela assiste lá escrita minha, ele apareceu no meu celular. E eu olhando, aí vi, ele tem uma esposa. E a esposa, pouquinho inscrito. E eu não vejo ele pedir inscrito lá. Ela trabalha direto no canal dela, né? E eu dizendo pra minha esposa, eu digo, por que não pede? Por que não pede? Ele não pede inscrito para a esposa dele. Por que não ajuda ela? Porque às vezes o marido não ajuda a mulher não ajuda o marido. Eu não entendo isso.
Eu acho que o marido e a mulher eles têm que andar junto no mesmo propósito, sabe? Eles precisam disso, eles precisam se unir, né? Eu convido a minha amada direto para fazer vídeo comigo, ela não quer, amém. Fazer o que, né? É. Se o canal tivesse muitos inscritos, ela fazia, porque a gente entrava ao vivo e tinha muitas pessoas vendo. Ela se sente envergonhada quando tem poucas pessoas, então a gente, mas tudo bem. Mas eu tô falando aqui sobre o marido ajudar a mulher e a mulher ajudar o marido. Aí eu disse para minha esposa, por que ele não pede inscrito para ela? Ele tem milhões de inscritos. E ela tem um pouquinho. Por que será que ele não pede? Aí ontem eu estava aqui, ela estava ouvindo a pregação, e ele dizendo, ó, gente, Deus quer que o marido ajude a esposa. O marido apoia a esposa no seu ministério. Se ela prega, que o marido apoie a pregação dela. E se o marido prega, que a esposa apoie a pregação do seu esposo. E aí eu sorri, eu digo, pronto, Deus está falando com ele. Começou a falar com ele aí, e vai falar com mais gente, não é? Deus fala com a gente. Deus, ele é simplesmente maravilhoso. Então, às vezes, eu e você, nós precisamos de um apoio da família, né? Como Deus estava usando esse pregador ontem. Quem sabe, né? Quem sabe ele não vê esse meu vídeo aqui e lembra da esposa dele para pedir inscrito lá para o canal dela crescer também, não é? E Deus, ele é muito maravilhoso, porque o profeta de Deus, ele precisa ouvir Deus. Eu lembro ali em Juazeiro da Bahia, um pastor amigo meu, ele dizia, ei, pastor Cícero, a profetisa fulana de tal, ela toda hora Deus fala com ela, toda hora Deus fala com ela. E Deus não fala com ela para ela pagar a minha dívida não, aqui no mercadinho? Porque o profeta de Deus, ele é corrigido por Deus. O profeta de Deus, Deus fala com ele. Deus não está falando com ele, está mandando recado para todo mundo. Então Deus fala com ele para ele se corrigir. Isso eu estou falando que acontece comigo e com os profetas de Deus da Bíblia, que precisavam se corrigir. Deus falava com ele para ele se corrigir e acertar o caminho. Aí Deus mandava recado para os outros, não é? Mas Deus manda recado para todo mundo e você não ouve Deus? Como é isso? Para consertar a sua vida, que tipo de profeta é você? Presta atenção. Deus corrige o profeta. O profeta Isaías, quando viu o Senhor, está escrito lá. Se não me engano é Isaías 6. Isaías 6, capítulo 6. Ele disse, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. E disse, ai de mim, porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele viu logo a iniquidade dele, ele viu logo o problema dele. Aí o Senhor tocou com a brasa do altar. Aí ele viu, ou seja, Deus revelou logo o problema do profeta. O profeta foi logo corrigido para poder acertar o caminho. Eu lembro-me que há acho que 18 anos atrás, por aí assim, eu estava no centro de Juazeiro da Bahia, no centro. E eu estava com o cartão no bolso, o cartão do Bolsa Família. Isso nós recebemos até hoje, viu, irmãos? O Bolsa Família. Eu estava com o cartão do Bolsa Família, tem o nome do cartão, o nome da minha esposa, e eu estava com o cartão no bolso, porque como veio o nome Bolsa Família, que chegou lá em casa, puxa, eu peguei, é da família toda. E eu estava lá no centro, eu trabalhava na padaria nessa época, na panificadora. Quando eu ia lá no centro de Juazeiro, o Senhor falou comigo e disse, esse cartão que está no seu bolso, eu estava com ele no dia, eu acho que era o dia de tirar o dinheiro. Esse cartão que está no seu bolso, qual é o nome que está escrito nesse cartão? Aí eu, poxa, por que o Senhor está fazendo esta pergunta? Eles mesmo sabem, mas meti a mão no bolso, peguei o cartão, olhei o nome de minha esposa. Aí eu li o nome. X. Ele disse, esse nome não é seu. Esse nome que está no cartão aí é o nome da dona do cartão. Eu, hã? Eu até aquele momento não tinha caído a ficha ainda. Não tinha caído a ficha. Ele disse, devolva o cartão para ela, o cartão é dela. Eu fui lá, devolvi,
Está na mão dela até. Então o Senhor mandou devolver o cartão para ela. O cartão é dela, devolvo. Eu fui, dei o cartão a ela. Ela está com o cartão ainda hoje. Tem mais de 15 anos isso, uns 18 anos atrás. Porque só aqui, em Pernambuco, já tem uns 16 anos que eu estou morando. Isso, nós morávamos em Juazeiro da Bahia na época. E Deus, Ele fala comigo, fala com você. Você é profeta de Deus, então você precisa ouvir Deus. Se você é um verdadeiro profeta, Deus corrige você. O profeta de Deus é. Aí o pastor dizia assim: gente, Deus manda recado para todo mundo e não fala com ela, não, é? Não fala com ela para ela pagar minha dívida. Então o profeta, ele é corrigido. O profeta de Deus, ele é corrigido por Deus. É. Primeiro, Deus corrige o profeta. Deus corrigiu o profeta Moisés. Moisés era profeta, porque Moisés disse: Deus levantará um profeta semelhante a mim, e a este vocês ouvirão. Moisés estava falando de Jesus. E quando a Bíblia diz que Deus enviou Moisés até o faraó, está lá escrito, você lê, a Bíblia diz que Deus quis matar Moisés no caminho. É assim que está escrito. Deus quis matar Moisés no caminho. Mas por quê, pastor? Por quê? Porque não tinha circuncidado o filho. Isso era uma lei de Israel. Tinha que circuncidar a criança. Ele ia com a mulher e o menino, mas não tinha circuncidado. Aí sabe o que ele fez? Foi lá e circuncidou o menino. A mulher dele chamou ele de esposo sanguinário, está escrito. A mulher dele não gostou. Não conhecia bem essas coisas, né? Ela não era do povo de Israel. Ela não entendeu muito bem, mas a Bíblia diz que depois que ele circuncidou o menino, Deus, está escrito, Deus se retirou de Moisés. Ou seja, não quis mais matar ele. Ou seja, o profeta, Deus chega e pega, ó, camarada, que nem vai matar mesmo, e corrige o cara. Corrige. Você não é profeta de Deus, pois você precisa andar na linha para você falar de Deus. Então, Deus corrigia os profetas. Então, o profeta de Deus tem que ser corrigido. E tem que aceitar a correção. É porque tem muito profeta exaltado. Você tem que ter humildade. Você precisa ser. Eu estou falando aqui, tem profeta de Deus me ouvindo aqui. Tem profeta de Deus me ouvindo. Então continua. Tem profeta de Deus que é exaltado. Não aceita um conselho. Ele se acha que ele tem a comunicação direta com Deus, de maneira que ninguém mais fala com ele a não ser Deus. Deus usa os homens para falar com a gente. Deus usa uma criança, usa um incrédulo. Eu lembro agora, um dia eu estava trabalhando em Petrolina, no centro de Petrolina, e ia para Juazeiro da Bahia, tem uma ponte aqui bem grande. Eu fui voltando depois de 6 da noite, é muito perigoso ali, para quem conhece a Ilha do Fogo, é uma ilha que o pessoal gosta muito de ficar lá usando umas drogas, coisa e tal. E tinha perigo de assalto. Eu vinha voltando a bicicleta nova, pela ponte, rapidamente, e eu temi, tava a boca da noite já, e eu tava voltando para cá, nesse dia me atrasei na padaria, na panificadora, e vinha um camarada lá para cá, com um semblante bem estranho, e ele vinha correndo lá para cá, correndo, sem camisa, na minha direção, e pronto, ele vai pedir a bicicleta. E quando ele vinha, que foi se aproximando, ele disse bem assim: o Senhor é contigo por onde quer que você andar. E passou por mim correndo. Deus usa as pessoas. Deus usa outras pessoas para falar comigo e com você. Agora você precisa ter humildade para saber que Deus pode usar até um incrédulo. Quanto mais um crente, uma criança. Quem ele quiser usar para falar com você, ele vai usar. Mas você precisa dessa humildade. Você precisa ter humildade para ouvir a Deus. Então, o marido pode não apoiar a mulher. A mulher pode não apoiar o marido. Mas você tem que ficar apoiado nessa fé que Deus plantou no seu coração. Tá? Você tem que ir nessa sua força. Essa fé que está aí dentro de você. Vai nessa sua força. Tá tendo apoio não? Continua. Tá tendo palavra contrária? Continua. Tá uma luta tremenda, continua. Ninguém tá dando crédito não, continua. Continua. Não espera tapinha nas costas e você vai conseguir um abraço, ou você vai conseguir. Você é o cara, você é cheio do poder, você não. As pessoas, ninguém acreditou no José do Egito. Ninguém acreditou em Jesus.
Ninguém acreditou. Ele teve que sair da sua terra para fazer milagre em outros lugares. Você não precisa esperar que alguém acredite e te dê força, porque essa fé que Deus já te deu é o suficiente para você vencer. Você vai vencer com essa fé. Essa força aí, como o anjo falou para o Gideão, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, vai nessa sua força, porque o Senhor é contigo, tá? Deus, Ele vai te ajudar. O que está faltando, Ele vai suprir. Deus vai fazer uma reviravolta aí linda na sua vida, na sua história. Vai acontecer coisas extraordinárias, não é? Aquele cego, ele começou a enxergar e começou a louvar a Deus, dar glória a Deus. E a Bíblia diz que todo aquele povo vendo isto também glorificaram. Ou seja, aquele povo que era contra, aquele povo que mandava ele parar, aquele povo que não apoiava. Sabe, quem não está te apoiando hoje, amanhã vai estar lá, junto com você, dando glória, por causa do seu milagre. Quem está sendo contrário hoje, amanhã está lá te ajudando, te apoiando. E não adianta você dizer, não, puxa, aí o pessoal é falso, só veio para meu lado agora, depois que eu já estou bem. Não, é porque eles não acreditavam em você. Simples assim, só quem acreditava em você era Deus, né? É assim mesmo, quando a pessoa vence, aí todo mundo vem. E você não vai dispensar, né? Todo mundo, porque não vieram antes. O José não dispensou. Aí o cego, ele ficou dando glória a Deus com a multidão. Ele não disse, ei Jesus, venha para cá que eu vou ficar dando glória ao Senhor aqui, deixa esse povo para lá que são falsos. Não, ficou dando glória com a multidão. O José abraçou seus irmãos, venha para cá, meus irmãos. Eu sou governador, vocês só reconheceram agora depois que eu sou governador. Agora eu sou governador. Eu vou dar um pedaço de terra a cada um de vocês aqui, para vocês plantar. Vou dar comida, vocês vão viver bem aqui. Mas o José falou assim com eles. E a Bíblia diz que no particular os irmãos dele disseram, rapaz, será que ele, quando nosso pai morrer, ele não vai se vingar de nós? Mas o Jacó morreu e ele não se vingou, sabe? Ele abraçou todo mundo. Então é esse sentimento que Deus quer que você ponha no seu coração. Você vai vencer com essa fé que você tem. Mas depois que você vencer, aí vai chegar, o mundo todo vai te abraçar. E aí você ajuda. Você tem que provar que você é diferente, tá? Você ajuda quem não te ajudou. É assim a lei de Deus. A lei de Deus é você ajudar até um inimigo. Aí o cara tava querendo te matar, mas agora ele tá morrendo. Você pode estender a mão e ajudar ele. Vai lá, ajuda. Essa é a lei de Deus. Amar quem não te ama. O problema meu e o seu é que às vezes nós queremos que as pessoas nos amem. Nós amamos as pessoas e quer que ela nos ame. E não ama. E não ama. Muitas das vezes não ama. E nós precisamos continuar amando. Essa é a lei. Eu quero orar por você nesse momento. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você agora. Ore comigo, por favor, em nome de Jesus. Senhor Deus do universo, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Em nome de Jesus, eu estou com teu filho, com a tua filha aqui orando. O Senhor é maravilhoso, misericordioso e tem nos socorrido, nos ajudado, tem nos repreendido, nos ensinado. Meu Pai, nós vamos conseguir pela essa fé que o Senhor plantou em nossos corações. O meu irmão vai conseguir, a minha irmã vai conseguir em nome de Jesus. O milagre dele, o milagre dela, Senhor. Nós te pedimos esse milagre, Senhor. Abra essa porta, repreenda esse mal, Senhor. Tira esse vício. Canta lá, Maias. Meu Deus, nós entregamos esses pedidos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que a paz do Senhor reine na sua vida, no seu coração, na sua história. Vou ficar aqui em oração por vocês. Peço a vocês que orem por mim também. Sou muito carente das vossas orações. Sou semelhante a vocês, não tenho nada de melhor. Às vezes alguma coisa pior, que ninguém sabe. Deus sabe de todas as coisas, né? Eu preciso da sua ajuda em oração. Estou aqui orando por vocês e peço oração a vocês também. Nós vamos vencer juntos em nome de Jesus. Não porque somos perfeitos, mas porque o Senhor vai nos aperfeiçoando dia a dia e nos prometeu, e nós vamos tomar posse das promessas de Deus, né? O Senhor está lapidando aqui eu e você, dando umas lapidadas em mim e em você. Esse dia passei, tive umas percas aqui, muita tristeza, muita angústia. Estava aqui tentando me normalizar da minha mente. Estava precisando se normalizar da minha mente e está começando a normalizar. Deus abençoe sua vida, fica na paz do Senhor, até a próxima, em nome de Jesus.